Na sua visão, o que realmente diferencia um médico comum de um médico de negócios? E o faturamento não aumentou, o lucro líquido não aumentou, continuava no mesmo cenário. A gente se perguntou, cara, o que aconteceu? Médico mal executor. E até o charlatão, até o picareta, até o cara que você não gosta e não concorda com as condutas, cara, se ele tem um resultado financeiro bom, ele tem coisas pra te ensinar. A cabeça do médico tem que estar orientada pra vender mais. Puta, mas, cara, eu não sei se eu tô pagando demais pra minha secretária. Cara, não é o problema pra agora. A gente tem que resolver um único problema, que é vender mais. Se alguém fala que prioriza a família e você abre a agenda dela e 2/3 do dia é trabalho, cara, ela só está falando que tá priorizando a família. Fala médico, médica de negócios, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Médicos de Negócios. E hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, Guilherme Melo, um amigo que a gente acabou construindo aí uma relação ao longo da jornada, fui cliente dele já há um tempo atrás. O Guilherme, ele é engenheiro naval pela Poli. A gente tem o costume aqui de não trazer só médicos, mas trazer pessoas que entendem de negócios na medicina também. Então, o Gui é engenheiro e desde 2023 ele faz gestão financeira de clínicas médicas, né? Inclusive é fundador do CFO de consultório, que é a empresa atual dele. A gente vai bater um papo sobre isso. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo bem legal. Vamos ensinar médico a lidar com dinheiro. Bora. Né? E como você me ensinou um dia. Gui, vamos lá. Direto e reto, cara. O que a maioria dos médicos ainda não entendeu sobre grana, sobre dinheiro? Que o dinheiro é uma alavanca para a gente crescer. É muito comum a gente ver o faturamento ou o ganho no final do mês como de fato um ganho, mas quando a gente fala de CNPJ, o dinheiro é uma alavanca para a gente crescer. É uma alavanca para a gente poder chegar num próximo resultado. E às vezes o dinheiro confunde. Quando você vê o dinheiro parado na conta, você fala, caramba, tem aqui 20, 30, 50 mil reais. Esse dinheiro não é seu, na verdade. É um dinheiro da empresa. E por ser da empresa, a gente tem que usar ele para a empresa. E a gente vai usar ele para marketing, para contratação, para o que for. E eu acho que muita gente para de crescer ou mesmo começa a pedalar muito no faturamento porque não consegue usar esse dinheiro da forma estratégica. Tão simples quanto isso. Na prática é difícil, porque envolve uma psicologia financeira. Você olhar o dinheiro e falar, caraca, eu posso comprar um carro, eu posso reformar minha casa. Tem projetos acontecendo na minha vida que eu posso pegar, o dinheiro é meu. Mas quando você começa a tirar o dinheiro e você tira o dinheiro para sua pessoa física, na prática você está priorizando você ao invés da sua empresa. E aí o negócio fica de lado. Eu vejo que o médico, assim como eu confundi já em algum momento, ele está acostumado com a lógica de eu trabalho, eu recebo e eu gasto esse dinheiro para as minhas coisas pessoais. Ou até mesmo para investimento. Mesmo o médico que tem a cabeça de investimento, ele usa para o investimento na PF. Né? Então ele está acostumado que ele vai dar um plantão ou vai pegar um PSF, alguma coisa. Todo o dinheiro que entrar ali é dele para ele usar para o que ele quiser na PF dele. E aí quando ele vai para um consultório, ele precisa pensar em reinvestimento, ele precisa ter caixa na empresa, ele precisa pensar em melhorias estruturais, contratações que ele vai fazer. E ele não tem essa visão. Então ele vai tirando tudo. Ele acha que tudo é dele, né? De fato, como você trouxe. E aí a empresa acaba não crescendo, né? Mas os profissionais que chegam para você, eles chegam com essa dor do tipo, eu não sei como crescer. Qual que é a dor que geralmente chega na hora que eles vão pensar em contratar você para ajudar eles? É uma dor do tipo, estou endividado? É uma dor do tipo, o dinheiro está sumindo? Qual é a dor que geralmente aparece? A mais comum, assim? A mais comum é você começar a ter meses ruins de faturamento e você não entender o motivo. É você começar a ver que o dinheiro não está parando na conta e você não saber dizer o porquê que o dinheiro não está parando na conta. E finanças estratégicas entra no momento de falar assim, cara, eu sei organizar a sua casa o suficiente para entender o problema e eu sei solucionar ele. E a solução, Bruno, normalmente vai da gente definir regra para o jogo. Quando a gente fala sobre esse ganho, quanto que você vai retirar para sua pessoa física, qualquer retirada a menos que a gente faz no final do mês, a gente está falando que a gente vai ter um dinheiro a mais para usar para a empresa. Quando o médico está
Poxa, eu tive um mês muito ruim de faturamento, não sei por que eu tive isso, eu comecei a tirar dinheiro da minha pessoa física para pagar as contas. Se a gente tem uma clínica que começa a ficar estruturada, uma clínica que está querendo crescer, na teoria, Bruno, a gente, do ponto de vista mais financeiro, o faturamento ele é uma consequência de um dinheiro que a gente está investindo para adquirir esse paciente, de alguma forma. A gente está investindo em tráfego pago, a gente está investindo em outdoor, em algum momento a gente tem um investimento que ele vai me dar algum retorno. Às vezes a gente está mantendo aquele investimento no final do mês e esse investimento, estou colocando R$2.000 em marketing, R$5.000 em marketing e não está me retornando naquele mês em específico, oscilou tanto o faturamento que teve uma queda. E você não soube reagir rápido o suficiente nesse investimento a ponto de você conseguir garantir que aquele faturamento ia ficar no mesmo patamar que estava antes. E às vezes você aumentar o investimento em marketing de 2 para 5, para 6, primeiro, você tem que ter dinheiro para isso acontecer, o que é importante você não tirar dinheiro na pessoa física nos outros meses. E o outro que é, para a clínica médica, muitas vezes esse aumento de investimento continua fazendo sentido. A gente tem uma margem tão boa na maioria das clínicas que a gente pode se dar o luxo de ter uma gordura de investimento em marketing. E o pessoal não consegue reagir rápido. Então você começa a olhar para... E aí a gente começa a derivar para uma série de problemas. Poxa, mas como é que eu vou conseguir ter mais dinheiro para poder investir em marketing no final do mês? Calma aí, como é que a gente está precificando o que a gente vende? Puta, como é que a gente recebe do paciente quando a gente vende uma cirurgia, um procedimento? Fluxo de pagamento, você Fluxo fala. de pagamento, exatamente. Poxa, o paciente está pagando em 10 vezes. Estou vendendo mais no mês, que legal, mas não estou vendo dinheiro para na conta. Poxa, às vezes a gente está vendo dinheiro porque você está deixando o paciente pagar em 10 vezes no cartão. Você tem que antecipar uma taxa muito alta para ver o dinheiro. Será que não tem como a gente fazer algum arranjo aqui para ver um pouquinho de dinheiro? E nessas pequenas coisinhas você começa a ter dinheiro e vira um fluxo de reinvestimento, a coisa vai crescendo e aí a gente resolve alguns problemas. É por aqui. Tá. E você falou de que clínicas médicas costumam conseguir, quando minimamente bem precificados os serviços, ter uma margem boa. O que é uma margem boa para uma clínica com estrutura física? Não necessariamente a clínica própria, de imóvel próprio, mas, enfim, uma clínica que tem atendimentos presenciais. Qual que é uma margem para um médico, margem de lucro, né? Quando ele sabe calcular isso, né? Perfeito. Mas qual que é uma margem de lucro que você considera saudável e em cima disso a gente consegue calcular o quanto deve ser reinvestido, quais fatores têm que ser levados em consideração na hora de calcular esse reinvestimento, por exemplo? Perfeito. Quando a gente fala de margem, a gente está falando de depois de tudo que eu vendi, depois de tudo que eu gastei para fazer essas vendas, em medicamento, material, pessoal, marketing, está me sobrando tanto no final do mês. A gente está falando da porcentagem que está sobrando no final do mês. Essa porcentagem varia de nicho para nicho na medicina. Tem nichos que a gente tem uma margem muito mais alta, como cirurgia plástica, transplante capilar, nutrologia, agora com mão de aro e tudo mais. Mas a gente também consegue ter margens muito menores para clínicas que dependem muito de consulta, por exemplo, para poder ser executadas. A gente tem uma limitação de crescimento e tem muito uma limitação de margem também. O que a gente espera quando a gente vai olhar para uma clínica? A gente espera uma margem líquida no final do mês, antes das retiradas dos sócios, antes de você colocar dinheiro na sua pessoa física, de 30%. É o que a gente espera. Gui, tem como ir muito mais do que isso? Tem como ir muito mais do que isso. Tem como ir menos do que isso? Tem. Às vezes a gente está falando de uma clínica, Bruno, que tem uma margem de 10%, mas ainda é um excelente negócio, porque ela está investindo muito em marketing para crescer. Poxa, isso está penalizando a margem, o lucro é menor, mas tem um motivo de o lucro estar menor naquele momento. Mas se a gente pensar numa clínica estável, está ali há um ano faturando mais ou menos a mesma coisa, quanto que a gente espera? 30%. Mais ou menos por aqui, antes das retiradas. Isso, e depois desses 30 é que calcula a retirada. Exato. E tem uma discussão aqui de assim, poxa Gui, mas eu não vou ter Prolabore, que o Prolabore é o salário que você define para você, que você vai ter no final do mês. Que não é todo o dinheiro que está lá. Que não é o dinheiro que todo está lá. E depois, tem duas formas dos médicos serem remunerados. Via definir um salário, e eu vou ter esse salário pronto, acabou. E o outro é eu pegar uma parte do que sobrou e colocar na minha pessoa física, que é a distribuição de dividendo. A diferença na prática é uma diferença contábil. Para você vai tirar um dinheiro para sua pessoa física. É tão simples quanto isso. Como a gente vai organizar isso e tal, não importa muito.
Quando a gente vai discutir a margem de uma clínica, eu sempre falo antes da gente ter a retirada para a pessoa física. Que a gente consegue ver assim, beleza, a partir daqui o dinheiro é seu, ele é seu, PJ é sua, pessoa jurídica é sua. O que a gente faz com ele é tirar um pouquinho, como um salário, o que for, para a sua pessoa física e reinvestir o restante, ou quer tirar tudo para você? Aí fica uma discussão mais fácil, de ver, separar o joio do trigo. Aham, tá. E aí, pensando em reinvestimento, qual que é a sua visão? Quais fatores entram na conta quando eu penso no quanto eu tenho que reinvestir? De forma totalmente honesta, a gente está falando de um negócio. Clínica médica, de forma generalizada, é um bom negócio, financeiramente falando. É do interesse de qualquer dono de uma empresa que tem uma margem muito boa continuar colocando dinheiro nesse negócio que tem uma margem muito boa. Até porque eu vou tirar o dinheiro para investir no CDI, talvez não seja o momento. Talvez você olha, se compara resultados, você fala, caramba, se eu tirar aqui eu vou ganhar 15% ao ano. Eu coloco na minha clínica eu vou ganhar 100% ao ano. Por que eu vou colocar no CDI? É mais lucrativo ficar com o dinheiro da empresa do que você retirar e investir na PF, por exemplo. Exato. Então, na minha opinião, você tem que tirar o mínimo para sua pessoa física enquanto você quiser crescer. Você tem uma maturidade interessante, você chegou num faturamento interessante, e aí você quer ter uma vida mais tranquila, você quer parar de ser um pouco empreendedor e mais por um caminho de empresário, tá tudo bem, vamos começar a fazer os projetos da pessoa física e retirar um pouco mais, mas sempre com uma taxa relevante de reinvestimento. Não tem uma regra. Então, na dúvida vou tirar o mínimo possível para minha pessoa física, o restante eu vou reinvestir e assim eu vou crescer o negócio. Então, na maturidade, você pode até tirar tudo para sua pessoa física, não importa, se você tem um dinheiro ali para girar no final do mês. Mas eu sou um pouco mais agressivo nisso, assim. Porque, de fato, quando a pessoa ela pegou a mão do negócio, né? Ela sabe estrategicamente quais são os próximos passos. De fato, o dinheiro na empresa, ele vai ser muito melhor rentabilizado do que o dinheiro na PF, né? Porque se você já aprendeu a fazer dinheiro com dinheiro, né, fica muito mais fácil ali dentro do próprio negócio, né? Então, é gerar mais dinheiro, né? Não é você tentar multiplicar aquilo ali que você tem, multiplicar não, né? Colocar uma porcentagem em cima, é você conseguir escalar isso muito mais rápido quando você achou o modelo. Até porque negócio tem uma questão de timing, né? Então, se você está num timing de crescimento, se você está tendo visibilidade, se sua clínica está crescendo, é o momento de você colocar mais lenha na fogueira, não de começar a tirar toda a lenha e falar, o forno já está quente aqui, né? Perfeito. Né? É de colocar mais combustível no motor. Perfeito. E naquela primeira resposta de o que é alavanca numa clínica, a gente tem duas alavancas principais, tempo e dinheiro. Quando a gente olha para uma clínica que está apanhando, por exemplo, Bruno, eu estou tentando aumentar o faturamento, estou tentando chegar ali nos 50, 100, 200, o que for, e eu não estou conseguindo, se a gente não está conseguindo de fato, mas a gente tem dinheiro, sobrou um pouquinho no final do mês, a gente consegue errar gastando. Poxa, eu vou contratar, eu não estou conseguindo vender mais. Puta, qual que será que é o problema? É meu gestor de tráfego. Realmente é o gestor de tráfego? Realmente a mídia paga? Não, é o gestor de tráfego, tenho certeza que ele não está fazendo um trabalho legal. Vamos trocar. Puta, a gente paga, contrata mais. Não, é o meu criativo que está mais ou menos ruim. Puta, vamos contratar um filmmaker bom para poder fazer isso. Dinheiro sendo envolvido para você começar a quebrar essa barreira de o faturamento que você tá, o lucro líquido que você tá. Se a gente não tem esse dinheiro no final do mês, se a gente criou uma estrutura que você gasta muito na pessoa física, ou você tem um gasto fixo muito grande para o que você fatura, você não tem margem para poder crescer, porque você tem que depender da sorte, basicamente. E quando você não depende, quando você começa a ver o processo de crescimento como algo sistemático, tentativa e erro, e uma alavanca, um fator exponencial dessa tentativa é ter dinheiro de fato, você consegue testar com mais profissionais e, de fato, ter uma tratativa de ter um começo, meio e fim essa tentativa. Olha, eu vou contratar um gestor de tráfego, eu vou testar ele durante 3, 4 meses. Eu vou gastar R$5.000 para testar ele. Se não deu certo, ou 3 meses, não deu certo, eu vou contratar outro e vou tentar com a mesma verba. Se você não tem dinheiro para se dar o luxo de tentar, você fica limitado. E aí, às vezes, você não cresce. Tá, e você trouxe um ponto bem importante, assim, na minha visão, sobre ser empreendedor. A gente tem os dados, vocês coletam todos eles, eu sei, né? O máximo possível, com o máximo de fidedignidade, vamos dizer assim, né? Os dados mais fidedignos possíveis. Mas
não tem uma receita que funciona para todas as clínicas. Senão você não tinha que testar, né? Então, é mais sobre testar com segurança e arriscar sem colocar em risco, de fato, toda a operação. É fazer com consciência, assumir riscos calculados, muito mais do que não assumir riscos, né? Do que ter tudo ali planilhado, eu sei que se eu colocar mais X aqui vai voltar. Não existe isso, né? E às vezes o médico ele tá naquela posição, às vezes, de acostumado a ter um negócio fixo, garantido no final do mês, e aí ele olha para isso e ele acha que empreender é arriscado. Mas é porque faz parte do jogo você testar as coisas mesmo, né? E é assim que você vai achar, às vezes, uma galinha dos ovos de ouro que vai dar uma rampada. É uma hora que você vai acertar um criativo, porque você fez 10, aí um deu muito bom. Agora você faz só um, pode ser que não dê, né? Então, essa questão dos testes é algo que eu imagino que deve... Eu não sei a cabeça dos médicos que estão chegando lá, mas eu imagino que deve ser algo que alguns fiquem desconfortáveis. Assim, como que é isso para você ser um cara que traz dados super objetivos, né? Você seria uma empresa que traz isso para o médico e ter que chegar para o médico e falar, ó, a gente acredita que esse é o caminho, vamos testar. Vamos colocar uma grana. Como que é para vocês e como que isso geralmente é aceito do outro lado? Perfeito. Nessa dinâmica de empreender, é muito importante que a gente tenha foco. Assim, porque problema vai acontecer todo santo dia. Essa secretária mandando mensagem que algum contrato não deu certo, acidente no trânsito, acontece mil coisas. Se a gente deixar com que esse tipo de ruído afete a nossa vida e nossa decisão, a gente não vai para lado nenhum. A gente vai tentar esbarrar para todo quanto é lado e vai ficar no mesmo lugar. E só vai ter atrito. Quando a gente vai olhar para qualquer objetivo que a gente vai ter com uma clínica médica, vamos falar de um objetivo que é mais simples de dizer. Aumento de faturamento. A gente quer aumentar faturamento. Eu não vou olhar, Bruno, para quanto eu estou gastando, se tem um estoque acumulado ou não na clínica. Eu estou pouco me importando para isso. Eu quero vender mais. Tão simples quanto. A cabeça do médico tem que estar orientada para vender mais. Puta, mas, cara, eu não sei se eu tô pagando demais pra minha secretária. Cara, não é o problema para agora. A gente tem que resolver um único problema, que é vender mais. Conseguimos sair desse limbo, que é um faturamento de 50, 60 mil. Chegamos nos 200, aí sim a gente vai ver se essa estrutura tá cara ou não. E eu tenho muita confiança para dizer que vai chegar lá e você vai ver que o problema não era tão grande assim. Você conseguiu resolver muito problema com 20% de esforço ali, conseguiu 80% do resultado, porque você focou na coisa certa. Quando a gente está falando de qualquer outro problema, é a mesma situação. Poxa, eu tenho medo de ir viajar e minha receita cair. Eu não tenho previsibilidade nenhuma do quanto eu vou faturar mês que vem. Eu tenho que todo mês... Beleza, esse vai ser o nosso norte, de ter 4 meses com uma receita previsível? Sim. A gente vai pensar em mais nada além de ter receita previsível. Nada. Tudo que está envolvido nisso, a gente vai discutir. O que não tiver... Quando a gente fala de dado... O problema é, quando a gente tem dado, a gente imagina já uma questão de um mundo de possibilidades e a gente vai olhar para isso e vai ficar perdido. O dado tem que ter foco. Tem que olhar para o médico e falar assim, a gente vai fazer uma reunião de fechamento do mês, mas cara, esquece DRE, esquece fluxo. Eu quero ver quanto que você vendeu no final. Eu quero ver como que está o seu CAC e quanto seu paciente está pagando em média para você. Eu vou olhar isso e eu vou discutir contigo só isso. Todo o restante eu nem vou te mostrar porque eu não tô nem aí. Eu quero... E aí você começa a ter... esse perfil empreendedor do médico mais aflorado. Aí sim ele consegue pensar em coisas. Eu falo, cara, você tem que dormir esse final de semana pensando em como que você vai fazer um criativo bom. Ah, Guilherme, mas me ajuda. Eu não sou cara de criativo, não sou cara de marketing, mas eu sei que isso daqui é um problema. Vai resolver isso? E a pessoa resolve. Isso que é mágico, porque a pessoa começa a falar assim, caramba, então o problema que eu tinha antes, de fato, não era um problemão. E aí o negócio destrava. Esse eu acho que é o lado inteligente de ter dado. É você conseguir ter foco e ter um vetor. E acho que somar gente inteligente numa mesa é bom nisso, Bruno, porque você pega... O médico vai estar direcionado para um lado, você também direcionado para um lado. Pega mais gente inteligente para o mesmo lado, o problema tende a ser resolvido. Converge, né? Exato. Porque senão a gente tem dado por dado só, né? Exato. Tipo, coletei tudo, tenho todas as informações, agora o que eu faço com isso? Exato. Né? Para que lugar que isso vai me levar? E eu lembro quando eu pegava, às vezes, quando eu comecei a ter gestão financeira no meu negócio, né? Comecei a ter gestores, inclusive você foi um deles. Cara, no começo, eu queria olhar linha a linha, como se fosse diminuir 20% no salário da secretária ou algo assim, que fosse melhorar a minha operação.
E, na verdade, se eu oferecia um programa de acompanhamento, já compensava o ano inteiro dessa redução, né? Então, é legal ver essa visão que você traz de usar os dados que são importantes para cada momento, porque em determinado momento, talvez você tenha que olhar para o fluxo de pagamento do estoque. Né? Sei lá, um médico que trabalha com emagrecimento e acaba fornecendo ali, vendendo dentro do próprio consultório, às vezes as canetas, né? E as ampolas. E aí tem toda uma discussão se isso é válido ou não válido, mas enfim, o médico decidiu fazer isso. Cara, para ele, se ele faz isso, e para ter um bom preço, ele tem que comprar um estoque gigantesco e depois ele está vendendo em 12 vezes, em 10 vezes, ou está mal precificado, cara, ele vai quebrar às vezes, né? Mas daí você vai olhar para isso. Em outros momentos não vai fazer sentido. Né? O estoque já está comprado, já está rolando. Cara, agora você tem que vender esses programas o mais rápido possível, né? No melhor preço possível. Então, trazer essa visão de crescimento de negócios e não só de tipo um BPO, né? De pagar nota fiscal, de fazer balanço de DRE, mas é olhar para isso de uma maneira estratégica e direcionando, né? Exato. O profissional. Exato. E quando você começa a olhar, quando você começa a acumular experiência de eu sei o que funciona e o que não funciona, você começa a ter essas discussões e ter mais certeza de quando elas vão entrar. Exemplo, a questão do estoque. Enquanto a gente não tiver, a não ser que a gente esteja falando de uma clínica de dermatologia, por exemplo, uma clínica que vai utilizar muito estoque para poder vender o serviço, a gente vai olhar isso lá na frente só. Porque é uma coisa que vai influenciar tão pouco o resultado e parece na prática que é muito, principalmente com a pressão de farmacêutica, de precisa comprar mais estoque para ter um desconto e tudo mais, vai influenciar tão pouco que é muito melhor o resultado se a gente focar mais em outra coisa do que nessa. E a gente tem, por exemplo, farmacêutica é um grande exemplo disso. Os nossos clientes que são dermatologistas ou nutrólogos, eles sempre voltam pra gente com a questão, poxa, será que é o momento de eu comprar aqui 4 meses de estoque para eu ganhar 15, 20% de desconto? Me parece muito aqui, eu vou pagar um preço muito cheio. Na prática, a resposta é, não compensa esse desconto. O dinheiro que a gente pega aqui, principalmente para clínicas que estão crescendo, Bruno, o dinheiro que a gente pega aqui no final do mês, pode ser R$500, pode ser R$1.000, pode ser R$2.000. E a gente reinveste muito bem isso num funil de vendas que está funcionando, ele tende a ter um retorno muito maior do que aquele estoque. Do que 15, 20% de estoque que ela vai ter. Parece contraintuitivo, porque a pessoa não tem a noção do ganho que ela vai ter com um funil de venda. Mas se a gente mapeia, fala assim, cara, seu funil está muito bem, o gestor está fazendo uma coisa legal, a gente tem um criativo legal, vamos colocar, fala para a verba, em vez de ser 3 mil esse mês, 3.500, 4 mil, a gente vai ter um retorno, vai vender uma cirurgia a mais, um procedimento a mais, recebeu certinho, pagou esse negócio muito mais do que o estoque bem comprado, sabe? A experiência vai dizer isso, assim, no que a gente vai priorizar ou não, onde a gente vai mirar, e sempre tem que ter um norte. Olhar para o futuro e falar assim, beleza, a gente quer chegar aqui. Toda a discussão que não tiver nesse norte, ela tem que ser um ruído. Não tem que ser de fato que a gente vai... E se lá na frente a gente decidir mudar a regra do jogo, é igual você ir para uma... É quase que um ambiente de guerra, Bruno. Você vai para a regra. Você definiu um modus operandi dos soldados estarem na guerra. Não é na guerra que você muda o jogo. Você vai mudar depois, na noite, quando você for conversar ali, você vai falar, caramba, o que a gente tem que fazer diferente? Mas não no meio da guerra. Então a gente tem um objetivo muito claro para ser seguido. Vamos seguir o objetivo. Chegando lá, a gente define como que vai ser os próximos passos. Sabe? Tem uma meta-guia, né? Exato. É essa aqui que a gente vai perseguir primeiro. Exato. Né? Para esse momento. Não, perfeito. E assim, você está me trazendo um cenário muito provavelmente de um cliente que já está com vocês há um tempo. Porque você está me falando de já ter os dados, já ter as análises. E quando chega um Zé Ruela igual eu, estava lá atrás, que só falar, galera, estou precisando de uma ajuda aqui. Acho que eu estou bem organizado. E eu tinha uma planilha de Excel com 2 colunas, né? O que entrava e o que saía. E era isso. Né? E pelo menos tinha planilha, tá? Pelo menos eu tinha planilha. Cara, provavelmente vocês não pegam os médicos tão organizados assim, né? Ah, mas o sistema de prontuário tem lá o sistema financeiro. Cara, normalmente ele não está bem preenchido porque o médico nem ensinou a secretária a preencher tudo que ela tem que preencher, né? Tudo lançado errado, etc. Cara, qual que é a maior dificuldade quando o cliente entra? O que é assim? Cara, quando o cliente entra, demora X tempo para a gente organizar isso aqui. Qual que é o maior desafio para vocês terem as cartas na mesa assim e ter clareza do que está acontecendo e de qual é o próximo passo?
Quando a gente vai começar qualquer projeto, a gente tem que ter dado. No nosso trabalho, Bruno, assim, tem duas coisas que rodam em paralelo. A gente desenvolver a parte estratégica, que tem coisas que não vão depender do dado histórico. Por exemplo, eu discutir precificação com alguém. Eu discutir como que tem que ser um sistema de bonificação do time para a gente poder vender mais, coisas do tipo. Ou olhar para o futuro, definir meta, isso não depende de dado histórico. Mas enquanto eu estou fazendo isso, eu vou ganhando tempo para essa parte que você me falou estar organizada. Quanto tempo isso demora? De 2 a 3 semanas para a gente ficar pronto. A gente tem uma pessoa no time para fazer essa implementação. Como que essa implementação funciona na prática? E onde dá problema ela? Dá problema, Bruno, quando o médico é um mau executor. Essa é a grande verdade. Tem um norte muito claro, pode estar misturado o que for, pessoa física e jurídica. Pode estar misturado o que for, o prontuário todo errado, não ter lugar, tá tudo bem. A gente vai olhar o problema e vai definir as próximas regras. O problema é quando a regra não é seguida. Então, por exemplo, cara, essa definição aqui de pessoa jurídica e pessoa física, a gente vai ter que definir aqui, ó, o quanto vai ter de salário, quanto você vai retirar. A gente vai precisar de um cartão aqui na pessoa jurídica, ou mesmo na pessoa física, mas exclusivo para a pessoa jurídica, a gente rodar isso, e aí o médico demora 2 semanas para fazer isso e tudo mais. Quando é um mau executor, é um mau executor. E isso é o indicador que a gente vê, não que o médico está sendo ruim com a gente, mas ele está penalizando o negócio dele. Claramente esse médico ele vai ter mais dificuldade de crescer faturamento do que os seus pares. Porque se ele é mau executor com a gente, que está definindo, tá dando uma joia na mão dele, e ele fala assim, beleza, eu faço daqui a 2 semanas, ele vai fazer isso com tudo na vida dele. Então, basicamente, a gente consegue ver que essa clínica não vai muito para frente. A gente teve clientes aqui, Bruno, que começaram com a gente em 2023, passou ano, e o faturamento não aumentou. O lucro líquido não aumentou, continuava no mesmo cenário. A gente se perguntou, cara, o que aconteceu? Médico mau executor. Não conseguia fazer a coisa rodar. Isso vai de dados, vai para tudo. Começa com dados. A gente olha pro dado e fala assim, puta, tá deixando para depois, não, hoje eu tô cansado, eu não vou fazer. E o negócio não vai para frente. Aí a coisa não anda, né? É. E enquanto tem outros que só sai fazendo, né? São máquinas. E aí funciona muito rápido, né? Porque Máquinas. testa rápido, né? Testa rápido, já Exato. ajusta. Ó, tem que fechar a conta em tal banco. Ele vai lá e fecha e tchau. Né? Exato. Não tem muita conversa, né? Tem uma coisa assim que, se eu não me engano, o livro O Poder do Hábito fala isso, que é, se você consegue pegar um espaço amostral de características isoladas, exemplo, a gente passou alguma coisa para esse médico, esse dono da clínica, e ele executou muito rápido. Então ele tem um atitudinal muito bom. A tendência quando a gente aumenta esse espaço amostral, quando a gente olha para outras esferas da vida dele, é que tudo seja muito parecido. Então você começa a perceber em outros cenários de que essa clínica não vai ser uma clínica tão boa. Exemplo, quantas vezes por semana esse médico faz exercício físico? Puta, mas ele estava disposto a fazer, ele queria fazer no começo do ano, não está executando. Puta, vai dar problema. Quantas vezes ele pensou que ia aumentar o faturamento e não foi? Quantas vezes ele começou uma mentoria e não foi até o final? Esse tipo de coisa é o mesmo problema que vai respingar nos dados quando a gente pedir para ele fazer alguma mudança e ele não vai fazer. Começa ali. Então você começa a definir ali alguns padrões que ficam muito claros de ver que ele não vai executar. E aí a clínica não vai para frente. O jeito que se faz uma coisa é o jeito que se faz todas as coisas, Todas. né? Não adianta a gente querer que seja diferente, porque não é. É padrão comportamental, é drive mental, Cara, é a forma com que a pessoa, de fato, ela executa geralmente as coisas, né? Que aí, vamos lá. No CFO de consultório, o foco de vocês hoje são clientes que já faturam pelo menos seus 100, 150 a 200 mil reais mês, né? Então, são clínicas que já têm um faturamento, já são consideradas clínicas de sucesso por quem vê de fora, né? Principalmente para o referencial do médico, geralmente do médico padrão aí de renda e faturamento. Cara, qual é o maior risco, maior armadilha que uma clínica desse porte tem? Que ela não pode correr e que geralmente a galera não está olhando para isso. Normalmente são clínicas que ainda dependem muito do médico para vender e para ter algum tipo de receita. Parece óbvio o que eu acabei de falar, mas na prática a gente está falando de uma empresa. Uma empresa que tem uma alta dependência numa única pessoa. E isso é um problemão, porque você está criando um negócio que às vezes, Bruno, você tem a clínica há 5, 10 anos
e continua numa dependência extrema de se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro no final do mês. Isso é quase que inaceitável para qualquer outro tipo de negócio, menos para a clínica. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar, de como que a gente, num primeiro momento, melhora o quanto por hora trabalhada você ganha, e depois a gente conseguir criar um patrimônio suficiente para você depender cada vez menos da sua hora de trabalho. Acho que muita clínica, independente do faturamento, pode ser de 100 mil, pode ser de 200 mil, pode ser de 1 milhão, 10 milhões mês. A gente está falando de clínicas que têm uma dificuldade, médicos que têm uma dificuldade muito grande de construir patrimônio, de construir uma riqueza que independe da hora de trabalho. E isso, de novo, não é correlacionado com o faturamento. Tem gente que vai falar assim, não, mas eu preciso chegar a 500 mil para chegar nisso. Eu preciso chegar em 1 milhão mês. Te falo por experiência. A gente tem clínicas que faturam 200 mil mês, que tem mais patrimônio, o médico, do que a clínica que fatura 1,5 milhão mês. E isso é bizarro para quem está olhando de longe, mas que tem uma questão de como você controla as suas finanças, pessoais principalmente, que mudam o jogo. Acho que a questão de o que você faz com o dinheiro que sobra no final do mês. Se você vai crescer o faturamento, se você vai colocar na sua pessoa física, se você não tiver um objetivo muito claro, você vai ficar para sempre trabalhando para pagar a conta e tem uma hora que você chega num teto. E esse teto pode ser você ficar doente, pode ser você vir uma pandemia e você quase quebrar, você ter que demitir meio mundo para você poder pagar as contas. Ou mesmo de você começa a ter um gasto na pessoa física muito grande, que tem uma hora que você não pode... Assim, você tem um gasto tão grande, Bruno, que não tem opção de você tirar umas férias. Não tem opção para você tirar um dezembro, janeiro um pouco mais tranquilo. Isso é o erro de clínicas que, entre aspas, são de sucesso. Não, então, resumindo, não pensar na escala. Não pensar em escalar, em ter fonte de renda que não dependa, não pensar em ter uma receita que vai entrando mensalmente, né? Cara, às vezes, tudo bem que daí dificilmente vai chegar nesse faturamento, né? Mas tem muita gente que acha que é para viver de consulta. Sim. De uma consulta atrás da outra, né? E aí todo mês o cara tá correndo atrás do próprio rabo para conseguir paciente novo, né? Porque ele depende de X pessoas no WhatsApp para conseguir vender X consultas, que é o que paga as contas dele. Ele não tem essa visão de negócio, né? É um mês atrás do outro e aí é o cara empregado do próprio negócio. Exatamente. Porque ele não consegue fazer mais nada, ele não consegue sair, ele só consegue fazer o horário dele, né? Mais nada, o resto é como se fosse empregado do consultório dele, né? Exatamente. Não consegue ter liberdade nenhuma. E fica refém para sempre. Para sempre. Nunca sai dessa esfera. E isso começa quando você pensa em escalabilidade, começa quando você entende que o dinheiro que está sobrando no final do mês é um dinheiro seu, logo o seu custo de vida tem que ser proporcional a esse dinheiro. É mentira. Esse custo de vida tem que ser muito mais baixo, porque esse dinheiro não é seu. E quando ele for seu, você não tem que gastar ele, você tem que deixar em algum lugar, entende? E isso é contraintuitivo, de novo, porque quando você começa a colocar o ego na jogada, Bruno, é muito fácil de você olhar 50 mil reais no final do mês e falar, caraca, eu poderia ter uma casa melhor, eu poderia ter uma roupa melhor, eu poderia ter um relógio melhor. Puta, eu tenho um amigo, você tem que saber separar muito bem essas coisas. Tem coisas que, de fato, Bruno, são importantes para você crescer. Você não pode negar que você vestir uma camisa de uma qualidade melhor vai te fazer você vender melhor. Mas você tem que ter uma clareza muito grande do teto. O que tá bom, o que não tá bom. Porque se você se deixar levar, tudo parece fazer sentido. Tudo. Sim. Você tem um relógio de 100 mil reais, ou um de 2 mil reais, ou um de 500 mil, eu te garanto, vai parecer fazer sentido. Vai parecer que vai fazer um negócio que vai mudar a sua vida. E na prática, é peanuts. E se você não tomar cuidado com essa clareza, você fica refém, basicamente. Agora, antes de entrar mais a fundo nesse ponto, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou abrindo as portas da comunidade Apex para você. A comunidade Apex é um grupo de WhatsApp totalmente gratuito, em que eu envio conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo e que é específico para quem quer evoluir o seu negócio na medicina. Então, pelo menos 2 vezes na semana, na comunidade, nós enviamos algum vídeo, algum áudio, algum insight prático, além de, eventualmente, abrirmos para dúvidas. Então, a gente está ali, de fato, mentorando você de graça
para quem quer evoluir, a gente está ali para servir. Então, se você é médico ou médica e quer participar da nossa comunidade, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição que a gente vai te adicionar no grupo. E assim, gente para português, claro, cagar regra na sua cabeça tem de monte. Que você tem que ir lá se endividar para ter um carro X para chegar numa reunião impactando. Cara, motivo para gastar dinheiro a gente sempre arruma. Ainda mais quando a gente tá ouvindo tanta gente ao mesmo tempo. Porque uma coisa era quando a gente tinha a nossa família e alguns amigos para ouvir. Agora, se entrar na internet, tá todo mundo ditando regra de como você deve viver a sua vida. Né? Então, cara, eu já me vi nisso, assim. A gente chegou num faturamento muito bom ali no Instituto de Ensino, comparado com o que a gente, cara, visualizava quando a gente começou a ter o Instituto, né? Minha primeira mentoria eu vendi por R$2.000, 8 encontros individuais, né? O cara virou mentor, largou todos os plantões por R$2.000, né? Enfim, tudo errado. Mas, na minha visão, era uma renda extra, né? Hoje, de longe, minha principal fonte de renda. A gente tem a clínica que segue rodando sem a minha presença, porque eu já visualizei que não dava para depender só dos meus atendimentos, né? Hoje eu praticamente não atendo mais pacientes, só alguns antigos. Mas eu já me peguei querendo, por exemplo, comprar um relógio que não era para o momento. Que dava para eu comprar, mas não era para o momento. Porque não é porque dá que você vai comprar. Perfeito. Né? Então, acho que é ter essa clareza e essa noção de que nem tudo que é bom é pertinente para você. Né? E ouvir as pessoas certas, ouvir conselhos construtivos e saber filtrar, cara. Isso aqui funciona para uma pessoa, não funciona para mim. Né? Eu dei o exemplo do carro lá porque quem fala isso é o Felipe Tito, por exemplo. Mas, cara, ele é ator, né? É outra conversa, não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Pode ser que se você for dermato, acho que foi um dermato ou um cara de transplante capilar, acho que foi dermato, que foi lá, pagou R$500 mil num jantar com a Virgínia lá, né? Num leilão, acho que do Neymar ou algo do tipo. Cara, talvez para ele aquilo fizesse sentido como investimento de negócio, não sei, dependendo do que ele vendesse. Né? Mas não é por isso que eu vou lá e copiar, né? E fazer um negócio que não... Sou médico de família, vou pagar um jantar com a Virgínia, não faz sentido nenhum. Né? Então, acho que é ter clareza do que encaixa para você, para sua vida, para seus objetivos de vida. Às vezes o cara que está fazendo determinado movimento, ele não tem nenhum cachorro para ele cuidar, você tem esposa, 3 filhos e está querendo fazer o mesmo movimento que o cara, né? Então, a gente tem que ter bastante clareza nisso. E uma coisa que eu vejo que às vezes o médico, quando a gente vai entrevistar, às vezes médicos que querem entrar na mentoria, falta muito clareza em relação à área de atuação dele e o quanto ele pode crescer naquela área. Qual que é a sua visão sobre a relação entre o quanto eu posso ter de lucro, de receita, de faturamento e a área de atuação que eu estou? Vou dar, sendo bem esdrúxulo aqui na comparação. Quando eu vejo um médico de família, como eu sou, às vezes querendo empreender, muitas vezes ele traz a visão de que ele vai ter um teto, que vai ser um teto de, sei lá, 15, 20 mil reais no mês no consultório, se der muito certo. E quando eu vejo um nutrólogo, um cara que faz cirurgia capilar, uma dermato, essa pessoa já consegue visualizar algo muito maior. Obviamente existem diferenças, porque a gente está lidando com necessidade de um lado, por exemplo, saúde mental. Beleza, necessidade. E do outro lado eu estou lidando com estética, wellness, desejo. Né? Por exemplo. Mas qual que é a relação que você vê na prática? Assim? Você tem cases de clientes que são de áreas teoricamente mais ligadas à necessidade e que, cara, faturam muito alto, ou a maioria, de fato, são áreas mais voltadas para bem-estar, wellness, desejos em si? Perfeito. Eu acho que, independente da área, e se vai ser de uma forma um pouco mais escalável em cima de outros profissionais que não do seu nicho, ou de equipamentos que também você vai conseguir delegar para não médicos, a sua área de atuação ela precisa estar dentro da sua zona de conforto. E duas vertentes aqui para eu responder essa pergunta. A primeira, em relação a eu expandir com outros médicos para outras áreas que eu acho que tem como pegar uma fatia do mercado, que vai ter uma margem boa e que eu vou conseguir ganhar em cima disso. Você não pode esquecer que quando você começa a dividir a sua clínica com outros profissionais e que você vai ganhar em cima de uma produção, por exemplo, médica, você vai estar assumindo um papel de gestão também. Você vai ter que atrair esse profissional,
Você vai ter que reter esse profissional, você vai ter que definir uma regra que vai ser boa para ele e para você. Você vai ter que ter um trabalho de gestão que, se não tiver na sua zona de conforto, se você não quiser ser um gestor no final da sua vida, você não tem que começar por esse lado. Então esse é um ponto, assim, de limitações. Para onde eu vou, para onde não. Ah, não, eu sou um baita gestor. Eu quero realmente gerir. Eu não quero exercer a medicina. Puta, esse é um caminho. Ou quero, mas não viver disso. Ou não viver da disso. assistência, né? E eu tenho um perfil. Eu sei que mesmo às vezes não tendo o perfil 100%, eu sei que eu posso desenvolver esse perfil para gerir. Show de bola. Dá para expandir para muita área. Fazer realmente uma marca. E essa marca ter outros profissionais. Ótimo. Agora, em relação à área de atuação, uma coisa que eu vejo de muito certo que acontece nas clínicas é, independente do nicho, e você gostar do seu paciente da forma como ele já está hoje, você gostar de atender aquele perfil de paciente, aquele público, tem como para o mesmo público você conseguir expandir o que você oferece. E aí, muitas vezes, a gente tem um nutrólogo, por exemplo, que está começando com uma questão de vai usar alguns maquinários para aumentar o quanto esse paciente gasta com ele para rejuvenescimento. É um cara que saiu, ele está fazendo mão de aro, o pessoal volta com essa queixa, às vezes ele indica uma dermato e ele não quer trazer uma dermato para dentro porque ele não é o perfil gestor e ele vai comprar um equipamento, vai aprender a usar o equipamento e vai começar a oferecer isso para os clientes dele. Puta, é uma outra área de atuação, mas para o mesmo perfil de paciente, e ele vai conseguir não reinventar a roda, ele vai manter ali. Onde eu vejo muito erro de médico é querer criar algo do zero. Poxa, eu quero criar uma clínica de nutrologia agora porque eu sei que dá dinheiro. Cara, você não tem expertise. Você não é na sua zona de conforto esse negócio. Então você vai apanhar muito. É igual você querer empreender numa área que você não conhece muito. A chance de você errar e apanhar e gastar dinheiro é muito mais alta, são muito mais altas do que você começar um negócio numa coisa mais limitada, num perfil que você já conhece, ou numa zona de atuação que você fala, caramba, eu estou confortável para fazer isso. É o médico que quer comprar a cabeça de gado sem nunca ter pisado numa fazenda, né? Exato. A gente estava até discutindo sobre isso mais cedo e tem que tomar bastante cuidado mesmo de não ir só para onde está indo a grana, né? Porque, cara, é tentador, né? A hora que começou a explodir, por exemplo, a questão do transplante capilar, cara, o que tinha de recém-formado que estava no meio de um treinamento em transplante capilar, já fazendo transplante capilar e dane-se, cara, era muito. E aí a gente foi começando a ver os problemas, né? De transplantes mal feitos, enfim, insatisfação. E aí daqui a pouco vem emagrecimento, aí o cara do transplante já quer fazer emagrecimento também, só porque tá dando dinheiro, não porque é algo que ele vê valor, que ele quer aprender, que ele aprendeu. E aí ele não quer trazer alguém para não ter custo com esse alguém, ele quer ele mesmo fazer, né? Então, tem todas essas questões que a gente tem que pensar, porque eu acredito dessa forma. Eu sei que não é sempre assim que acontece, mas para mim, um negócio, para ele ser viável, a gente tem que agregar valor real para quem está do outro lado. Tem gente que cresce fazendo picaretagem, não gerando resultado para ninguém? Cara, tem. Mas é um cara que está sempre inventando uma nova roda. Porque aquela roda, o que ele inventou daquele momento já não serviu mais. A gente viu muito isso na pandemia, né? Soluções milagrosas para fadiga, para um monte de coisa que hoje ninguém mais fala. Porque era uma solução milagrosa, teve um hype, todo mundo viu que não funcionava, o cara inventou outra coisa. Ele está vendendo outra coisa que também não funciona provavelmente. Né? Mas ele está perseguindo o dinheiro e não o resultado. E aí a gente tem um problema muito grande assim do médico que é um bom médico, ele vê isso acontecendo e aí esse médico picareta, vamos dizer assim, é o cara que fala muito bem, se veste muito bem, vende muito bem. E aí um médico bom, ele olha para essas habilidades, por exemplo, e ele acha que todo mundo que faz é picareta, que se ele fizer vídeo para o Instagram tá errado, que ele não tem que saber vender, porque ele vê o mau profissional fazendo. Mas ele tem que fazer mais ainda, porque se ele fica quieto, se ele não aparece, e ele que agrega valor, que é um bom profissional, deixa de fazer o que tem que ser feito, cara, aí que os maus se sobressaem, né? Exato. Então, o médico, ele tem muita trava de venda, de negócio, de cobrar, quando, na verdade, ele precisa aprender sobre tudo isso. E até o charlatão, até o picareta, até o cara que você não gosta e não concorda com as condutas, cara, se ele tem um resultado financeiro bom, ele tem coisas para te ensinar. Você não precisa aprender medicina com ele. Mas, cara, pô, ele fala tão bem, por que eu não treino minha oratória? Por que eu não faço um curso de oratória? Sim.
né? Não para eu ser picareta igual ele, mas para eu falar bem das coisas que eu acredito, né? Então, acho que o médico tem que ter essa visão, assim, de crescimento, de querer desenvolver novas habilidades, de estar aberto a possibilidades, né? Em qualquer área que seja. Então, por exemplo, na nossa clínica, começou a chegar uma demanda para mim, por eu ser TDAH, ter diagnóstico, etc., e falar disso em rede social quando eu tinha um foco na clínica, começou a chegar muita gente buscando diagnóstico de TDAH. Eu não sou a melhor pessoa para isso, para fazer esse diagnóstico, mas eu conheço quem é, né? E aí foi onde a gente decidiu trazer um neurologista para nossa clínica focado em cognição e neurodesenvolvimento. Que aí a gente fez uma negociação em que ele escolheu o quanto ele ia ganhar, o quanto ficava bom para ele. Falei, beleza, eu vou captar o paciente, eu vou ter a secretária, a gente vai ter toda a estrutura e eu vou colocar um valor em cima. Beleza? Beleza. Ele ganha o quanto ele quer, o quanto ele espera ganhar, para ele tá bom. E eu coloquei um valor em cima. Tem outras formas de calcular? Óbvio que tem, né? Vamos deixar uma porcentagem fixa, vamos deixar um padrão da clínica. Cara, tem um monte de coisa. Como o nosso sistema ele é muito online, então a gente tem uma margem que é mais tranquila de lidar. Né? Se a gente pega uma clínica numa localização muito bacana, a gente já vê... Qual que é o padrão de porcentagem que você vê aí de divisão? Assim, quando a gente pega um médico que não vai pagar a locação, que ele está entrando numa clínica que já existe e que vai captar paciente para ele. Quanto fica para a clínica no geral, para ser saudável, e quanto fica para o médico? Normalmente, para a clínica, fica entre 30% e 40% do bruto. Tá. Mais ou menos isso. E a abordagem de a clínica dar paciente para ele é uma abordagem também muito perigosa. Normalmente, esse médico ele tem que ser autossuficiente, ele tem que trazer paciente para a clínica e usar a estrutura nesse benefício de não ter que fazer gestão, de não ter que pensar se vai pagar as contas. Não, ele tem que receber pelo que ele está fazendo e ele vai receber ali 60%, 70% do que ele produziu. Tem clínicas que tiram impostos, tem clínicas que vão tirar, mas normalmente vai ficar em torno disso. Uhum. Eu já cheguei a ver, cara, casos de tipo 70% para a clínica e 30% para o médico, mas era a clínica no lugar e assim, era um médico que cobrava no consultório dele 450 e na clínica foi para 1.200. Tá. Né? Então aí era por todo um ecossistema, tinha aparelhos muito específicos, mas de fato o padrão que eu vejo é de fato isso que você trouxe, assim, né? Para coisa ser sustentável, principalmente porque tem custo de aquisição de cliente, tem um monte de coisa, e aí entra um problema. Ou a clínica puxa para vender novos produtos, programas para aquele mesmo paciente que ele já pagou para chegar, ou o médico que ele pôs lá tem que saber vender. Sim. Né? Porque senão ele vai vender uma única vez e às vezes fica quase no 0 a 0, né? Sim. Dependendo do custo para trazer um cliente, né? Às vezes isso é um número que um médico não tem, que é qual que é o meu CAC, o custo de aquisição de cliente, o quanto custa para chegar um paciente na minha frente. Ou melhor, quanto custa para chegar até um lead na minha frente, né? O custo por lead. E aí chega o lead uma vez, a secretária não faz follow-up, ele parou de responder, era um cara qualificado. Cara, a gente faz cliente oculto com os mentorados às vezes, a gente manda mensagem de um número X, agora espero que as secretárias não estejam vendo isso, né? A gente manda mensagem de um número X, vai para marcar consulta, pedindo para marcar consulta quase, topa o valor e da hora de definir a data a gente some. Cara, pessoa qualificada, fechada do ponto de vista financeiro, só não definiu a data. Ela ofereceu a data e a gente some. Deixa ela em stand-by. Cara, 80% não vem atrás. Cara, tava quase fechado. Faltou só... Tá, é amanhã. Exato. Faltou isso. Entendeu? Só um follow-up. E aí você pagou por aquele lead e você não está usufruindo. Da mesma forma, você pagou para um paciente chegar na sua frente e vendeu uma única vez para ele. Totalmente. Né? E aí você perde toda a sua margem nisso, né? Totalmente. E quando a gente está falando da questão de... A gente está falando sobre a questão de produção médica, de como que uma clínica é remunerada pelo trabalho de terceiros. Esse é um erro muito comum, de falar assim... E aí tem que tomar cuidado com médicos muito gananciosos, de falar assim, nossa, eu sou dono da clínica, eu quero começar a diversificar um pouco mais minha receita. Eu quero começar a trazer mais médicos para trabalharem comigo, mas eu quero receber muito em cima deles. Na prática, esses médicos vão ficar contigo durante 3, 4 meses. Eles vão sair. Você vai ter um puta trabalho de encontrar uma outra pessoa porque você está sendo ganancioso. Porque um médico bom, ele vai ficar contigo, ele vai ganhar dinheiro e todo dia ele vai querer ficar contigo. Isso é muito bom, porque aí você consegue ganhar um dinheiro que, de fato,
Se é para trazer outros profissionais que você vai ganhar dinheiro, independente do seu tempo de trabalho, você quer ter previsibilidade. Você quer que esse médico fique lá trabalhando durante muito tempo. E se você não tem isso, você está trocando 6 por meia dúzia, porque na prática você está continuando a gastar tempo em contratação e tudo mais. Encontrar uma pessoa boa, remunerar essa pessoa muito bem, como qualquer outra coisa da vida. Se tem uma secretária boa, por que você está pagando R$1.000 para ela, cara? Vai pagar dinheiro para ela poder enriquecer, para ela poder começar a viver a vida dela, porque você quer ela para sempre com você. Você não quer esmagar essa pessoa. Isso não é um bom gestor. Um bom gestor é que vai crescer junto. Vai pagar o justo, claro. Você também não é uma ONG, você quer pagar o justo, mas, ao mesmo tempo, você quer crescer com todo mundo. E as pessoas vão te olhar com admiração. E não o contrário, de olhar como um tirano. Isso não pode existir. E tanto o aspecto financeiro segura, quanto aspectos culturais, valores. Cara, tem N médicos aí que nunca sentaram tomar um café com a secretária. Sim. Né? Não sabe se ela tem filho ou se não tem, não sabe nada. Né? Não tem... Tanto o nosso negócio com pacientes, com clientes de mentoria, quanto com os nossos colaboradores, cara, é um negócio relacional, né? É um negócio de relação, não é só uma transação financeira. E até um ponto de alerta importante, não é só o médico sair e você ter que recontratar se você não conseguir segurar ele. O paciente provavelmente é muito mais dele do que da clínica. Né? O paciente que criou uma confiança com o médico, se o médico sair de lá, muitas vezes ele vai com o médico junto. Perfeito. Ele não volta lá para passar com o Zezinho agora que entrou no lugar daquele endócrino que ele passava. Perfeito. Muitas vezes ele pode até continuar na clínica, mas a parte de endócrino ele vai buscar, às vezes, com aquele profissional que já estava com ele. Exatamente. Né? Então é entender que é um negócio relacional. Não é só você vender uma solução, fazer um diagnóstico e tratamento que é cada vez mais commodity, mas é você ter conexão com as pessoas, se comunicar com o público certo, trazer ele para perto e fidelizar não só os pacientes, mas os colaboradores, todo mundo da equipe, para que queiram construir tudo junto e que todo mundo cresça, né? Porque, cara, todo mundo satisfeito, vai todo mundo trabalhar melhor e vai ser muito melhor para todo mundo. Totalmente. E ter, de novo, quando você começa a enxergar a clínica como uma empresa, o papel do dono da empresa, vamos colocar como o CEO, é uma das grandes funções, se não a maior, é gerir. E quando o médico está na frente de uma clínica, ele entende que a função dele é exercer a medicina, é de fato vender, mas esquece da questão de gestão. E gestão não é cobrar a secretária, não é ficar amiguinho, é de fato você fazer com que aquela pessoa cresça. E pode ser financeiramente, pode ser como qualquer outra coisa. Você tem que estar ali como um pai, uma mãe, fazendo a coisa acontecer. Tem um livro muito bom, na biografia do Steve Jobs, ele comenta sobre um cara chamado Bill Campbell, que é, basicamente, ele comenta como a pessoa dentro da Apple que conseguia transformar funcionários níveis B em níveis A. E eu falei, cara, quem é esse cara? Bill Campbell. E ele escreveram um livro sobre esse cara, chama O Coach de $1 Trilhão. E é um livro que conta a história desse cara, e ele foi escrito pelos fundadores do Google, inclusive. Esse Bill Campbell ele foi coach de uma série de empresas do Vale do Silício. E a filosofia que o Bill Campbell usa para a empresa poder crescer é estar do lado do funcionário 100% do tempo. As conversas que ele tinha com cada funcionário eram conversas que iam muito pro lado pessoal de como é que foi seu final de semana, o que você está fazendo, como é que está seu filho e tudo mais, mas também apertar quando tivesse que apertar. Eu sinto falta dessa figura dentro da medicina, sabe? Assim, a pessoa acha que tem só uma cobrança, pronto, acabou, acha que é um funcionário, é um peão, mas na prática não é. A secretária é braço direito. Braço direito. Coração do negócio. É motor de consultório, né? É o médico que acha que o consultório acontece dentro da sala, esquece, cara. Acontece muito antes, né? E aí agora trazendo uma visão um pouco mais Guilherme CPF, porque eu acho que você hoje empreende, né? E tem uma jornada... Talvez alguns médicos se identifiquem, né? Você se formou em engenharia naval, né? E você, em algum momento, saiu desse olhar 100% técnico de engenharia e decidiu começar a influenciar e ajudar negócios de outras pessoas, de outros profissionais, no caso agora de clínicas médicas. Cara, como que foi para você essa mudança de áreas, essa mudança de perspectiva de falar, cara, eu fiz uma coisa, eu vou trabalhar com algo que até tem alguma relação, mas não é exatamente a área que eu me formei, e agora eu vou começar a influenciar decisões, enfim. Cara, como que foi essa mudança para você, assim?
Perfeito. É uma mudança que dentro da Poli, é normal as pessoas irem para o mercado financeiro. Então, naturalmente, eu já queria ir para o mercado financeiro e eu nunca quis trabalhar com barco. Fiz engenharia naval, mas, cara, o mais próximo que eu passei de um barco foi no Porto de Santos, ali na Balsa Santos Guarujá. Eu realmente nunca cheguei muito perto. E no mercado financeiro, de fato, eu tive uma diferença muito grande do que eu fazia, que era investir em empresas que estavam começando. Eu fazia parte de um fundo que comprava uma participação de uma empresa, ajudava ela a crescer e vendia. Investimento mais em startup. Em startup. E eu saí disso para fazer gestão financeira de clínicas médicas. O shift, ele foi grande, mas ele, na prática, não é tão grande assim. Porque eu sempre fui muito mais dos números, muito mais de olhar dado para poder tomar decisão. E eu acho que eu consegui trazer essa filosofia do mercado financeiro e um pouco da minha experiência na graduação para o lado da clínica médica também. E é um lado que não era muito bem o mercado que já existia, Bruno. Era um mercado que estava ainda carente de alguma coisa acontecendo. E a gente conseguiu colocar a nossa visão em cima disso para mostrar como que a gente acreditava que as coisas deveriam ser operadas. Então, na prática, eu não me encaixei num mercado que já existia, que era clínicas médicas e parte de gestão financeira. A gente meio que foi moldando a forma de a gente ver isso e conseguiu ter certo sucesso assim nisso. Então, foi um pouco mais tranquilo. Você já tinha uma inclinação. Tinha uma inclinação. E a gente continua sendo bem financista. Só não era para clínica, mas ia ser pro lado financeiro. Ia ser pro lado financeiro. Com alguma outra empresa, em algum outro porte. E isso, desde que você entrou na engenharia naval, já era mais essa pegada? E por que naval? Eu escolhi naval porque eu queria fazer engenharia civil no começo. Comecei a fazer engenharia civil na UFMG e eu prestei para naval porque lá eu conheci o que era mercado financeiro. Eu falei, cara, eu quero mercado financeiro, mas quero continuar na engenharia. E aí eu descobri que naval, você tinha uma parte de porto, uma parte de logística, que tinha uma parte de economia melhor desenvolvida do que na civil. Eu falei, é isso que eu quero. E um pouco no escuro. E fui. E deu certo, gostei muito. Não devia ter muita referência, né? Zero. De engenharia naval. Da sua rede de contatos antes da faculdade, quem que tinha feito engenharia naval? Ninguém, né? No máximo um marinheiro X, entendeu? Parece que isso aqui vai me levar para um pouco mais perto da onde eu quero, né? Vou tentar. Mas foi legal. É bom que engenharia também dá. Qualquer coisa você transfere, é muito mais tranquilo, Exato, né? Tranquilo. Legal. E, cara, você trouxe a visão no começo do podcast de que a pessoa que faz uma coisa de um jeito, ela tende a fazer as outras da mesma forma, e deu o exemplo da atividade física. Eu não falei na sua apresentação, mas estamos com o Iron Man aqui, né? E, cara, qual que é a relação que você enxerga entre atividade física, principalmente de alta performance, como é o que você faz, em relação a como isso se reflete em outras áreas da vida, como, por exemplo, nos negócios, no empreendedorismo, assim. Você estabelece uma relação, a relação direta, não é? Enfim, no que te ajuda a atividade física? Traz um pouco dessa sua visão. Assim. Perfeito. Eu acredito na vida como um grande balançar de pratinhos, que é o tempo todo a gente está com as duas mãos e os dois pés rodando o pratinho de micro-ondas. E tem um número limitado de pratinhos que a gente consegue rodar sem eles caírem. E eu acho que esses pratinhos, a gente define quais são esses pratos de acordo com a nossa prioridade, o que é importante para a gente, o que a gente quer preservar. Mas muitos pratinhos vão cair e vão quebrar. E eu acho que você manter uma disciplina, não importa no que você faça, pode ser cuidar do seu filho, pode ser fazer exercício, pode ser empreender. Você tem que ter a noção de que você vai ouvir quase todo dia pratinho cair e quebrar do seu lado e você vai estar confortável com isso. Isso é muito doido de colocar na prática. Atividade física, para mim, é muito importante. Só que ela não é prioridade. A minha prioridade é fazer, se for de consultório, ter mais sucesso mês após mês. E se eu precisar parar de fazer atividade física para isso acontecer, eu estou disposto. Se eu tiver que trabalhar 14, 16 horas, que não é tão incomum assim, e ter que deixar de fazer exercício porque eu vou dormir mal, porque se eu fizer exercício eu não vou conseguir performar no outro dia melhor, eu vou deixar esse negócio cair. E vou estar confortável com isso. Eu vou engordar? Vou, mas tá tudo bem. É o seu ranking. Exato, é meu ranking. O meu trabalho é prioridade no nível máximo.
Minha relação com a minha família é a mesma coisa. Poxa, amo minha família, sou filho único. Mas se eu precisar ficar de final de semana trabalhando e não ver eles durante 2, 3 meses, pra mim, no momento que eu tô hoje, é o que eu tô disposto a fazer. É um desequilíbrio porque encaixa pro momento, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, quando você define o que é importante e você consegue manter uma relação com as coisas que são importantes consistente, puta, eu acredito que você vai muito longe. Se a gente, ano passado eu tive uma rotina de fato começar e eu terminei um Ironman no final do ano passado, foi uma rotina muito desgastante porque o que eu tive que deixar de lado não foi o trabalho, continuei trabalhando tanto quanto, mas foi de final de semana. Eu deixei de ter minha vida social durante o ano inteiro. Eu não podia sair de noite, sábado, sexta de noite, porque eu treinava sábado de manhã, sábado o dia todo, treinava, ficava cansado, eu tinha que descansar. Treinos muito longos, né, cara? Muito longos. Eu chegava a treinar 16 horas num final de semana. Que jeito. Tô de boa. E eu tava disposto àquilo, eu tava ok com isso, mas eu sabia que tinha alguma coisa caindo. E você tava consciente. Eu tava ok. Mais importante, acho que é isso. É você saber que você tá fazendo de maneira estratégica o que você tá querendo fazer. Eu tenho na minha cabeça que eu tenho sempre 3 pratinhos, no máximo. Eu tenho que definir eles. Cada mês eu defino eles. Normalmente eles são os mesmos, mas eu sempre falo, puta, esse mês eu vou focar em tal coisa, eu vou fazer isso acontecer. E talvez se em algum momento der algum BO familiar, você fala, cara, o prato do mês não é o negócio nesse mês. Perfeito. Né? E acho que tá tudo certo. E não tem regra, né? Acho que cada um tem o seu caminho. Talvez daqui uns dias vocês vejam o Guilherme com 3 crianças no colo, vai ser diferente. Totalmente. Vai ser totalmente diferente, né? Então são fases. E muitas vezes o profissional, quando está no começo de um negócio, ou quando está, cara, naquele crescimento absurdo, ele vai ter que desequilibrar pro trabalho. E aí ele tem que ver o quanto ele tolera desequilibrar os outros, né? Mas é o que você falou, acho que é buscar balancear isso, mas não balancear tudo no mesmo nível, porque quem tenta priorizar tudo não está priorizando nada, né? A gente geralmente tem 1 ou 2 no máximo prioridades. E tá tudo certo você, de vez em quando, seguir um caminho que, às vezes, algumas pessoas vão se incomodar. Eu tive que abrir mão de muita coisa, assim, do ponto de vista de relação social, com alguns amigos, por exemplo, que já não encaixavam mais no meu propósito. Que se eu encontrasse com eles, se eu não enchesse a cara, eu ia ser o chato. Né? Mas, cara, eu não posso me dar o luxo de ter ressaca no dia seguinte. Não tem mais isso na minha vida, pelo menos agora. Pode ser, sei lá, numa viagem de férias, pode ser que um dia encaixe. Mas, cara, você começa a nem ver mais sentido em algumas coisas. E aí algumas pessoas naturalmente vão ficando pelo caminho, né? E outras vão chegando, que estão mais alinhadas com aquele propósito, né? Então, acho que tá... Cara, eu tô numa fase que, de fato, para mim, eu casei recentemente com a Ana, a gente comprou a nossa casa. Então, hoje é uma divisão que eu tento fazer um pouco melhor, mas ainda é muito mais olhar trabalho. A Ana está na residência, então tem essa questão que ela também não ia conseguir dar atenção devida, mas e é interessante o quanto que a agenda deixa claro. Se alguém fala que prioriza a família e se abre a agenda dela e 2/3 do dia é trabalho, cara, ela só está falando que está priorizando a família. A agenda, ela denuncia. Exato. Né? Então não adianta a gente querer se enganar também e trazer, não, estou priorizando minha atividade, minha saúde. E você faz atividade física 3 vezes na semana, 1 hora por dia. Exato. Né? E aí, cara, o resto você está fazendo o quê? Né? Está comendo mal, dormindo errado. Cara, você não está. Você está falando que você está priorizando porque você está indo na academia 3 vezes na semana. Né? Exato. Então, acho que é ter essa clareza, assim. E você, Gui, falando agora de grana mais PF, você tinha alguma crença limitante relacionada a dinheiro que você teve que quebrar ou que você acabou quebrando ao longo do caminho? Porque eu tinha, tá? Eu tinha uma crença de escassez, nunca passei fome, nada do tipo, tá? Minha família... Eu sempre fui a criança que tinha a chuteira, que tinha um videogame, primeiro que os amigos, mas tinha algumas frases que traziam que, dinheiro não dá em árvore, toma cuidado, senão acaba, tem que racionar, mesmo que não precisasse tanto, assim. Mas, enfim, a gente racionava. Discussões sobre dinheiro eram constantes nesse sentido na minha casa. E aí, quando eu fui empreender, eu queria jogar 100% seguro, né? Não podia pensar em perder dinheiro. Deixava de ganhar, mas não queria perder. E aí eu tive que desconstruir isso para conseguir assumir alguns tipos de risco.
né? Hoje já está muito mais fácil, porque empreender envolve assumir riscos e ter algumas decisões corajosas. Cara, tem alguma crença assim que você teve que desfazer no meio do caminho ou não? Você já tinha uma consciência financeira bem alinhada assim com como você pensa hoje? Tem umas que... Você falando essa frase, me veio algumas lembranças. Eu também achei que, de forma intuitiva, você deixar de vender, você deixar de faturar, era algo ruim. Você colocava menos dinheiro no bolso. E isso na minha pessoa física, que eu acreditava nisso, levei isso para a empresa. E recentemente a gente teve uma pessoa do time saiu. E nessa saída dessa pessoa do time, a gente perdeu uma parte da receita, normal. No começo, para mim, foi uma dor isso daí. Falei, cara, me martirizei muito. Falei, cara, que dá para fazer diferente e tudo mais. Na prática, isso era uma crença limitante minha. Assim, era claramente uma forma de eu ver o mundo, que eu tinha uma expectativa de que as coisas iam ser de um jeito, que na prática ia fazer pouca diferença. Era mais aquela questão de foco que a gente falou no começo, de olhar para um lado, e o que vier ruído, o que não tiver sob meu controle, é algo que eu não vou conseguir mudar, não vale gastar muito tempo nisso. Eu me perdi nessa filosofia quando veio uma saída de um time, de uma pessoa relevante do nosso time. Isso, de fato, foi uma crença limitante que eu tinha com o dinheiro. É de aceitar perder, aceitar não vender mais, aceitar travar crescimento, mas porque era necessário. Para reestruturar, você fala. Reestruturar, para não implodir o time da forma como estava. Era preferível eu perder cliente do que eu manter cliente e implodir o time. Isso, para mim, eu falei, cara, como que a gente vai perder receita? Não vamos perder receita. Mas eu estava errado. Eu deveria ter deixado fluir melhor isso, por falta de experiência. Agora você vai criando casca. Mas era uma relação minha com o dinheiro, ainda é, que eu tô quebrando. De que tem que estar sempre faturando mais, vendendo, né? mais. Não necessariamente. Sim. Tem um preço para crescer. Lógico. E às vezes a gente não entende esse preço. E a gente, não vamos citar nomes, mas nós já vimos uma operação que quase quebrou assim, em que alguns dos cabeças acabaram saindo da operação e a empresa que estava ali tomando conta do negócio meteu marcha em venda. Enfiou a gente para dentro, cliente, e não tinha estrutura para suportar, né? E aí começou a perder qualidade, começou a ter... Cara, queimou basicamente a empresa e o produto com esse movimento e tinha vendido um absurdo. Era um momento, talvez, até de estornar a grana de alguns. Antes de tudo acontecer. E não, tava o caos acontecendo. Imagina, o cara saiu e amanhã você vem com 20 clientes novos. Com uma pessoa importante a menos. Foi basicamente isso e aí, cara, a coisa desanda mesmo. Né? E é muito fácil isso acontecer, Bruno, quando você pensa na pessoa jurídica, naquele ponto que a gente falou de gestão, quando o dono está muito distante da operação, a visão dele é vender mais, porque é o número que ele tem acesso, é o número que ele está mais próximo. Mas na prática, quando você está ferrando o seu time, quando você de fato não tem estrutura para isso, ou a própria secretária, você quer trazer mais lead para ela, mas você ela não tem capacidade para atender tudo aquilo, você está apertando o jogo errado, você está colocando um desalinhamento de incentivo tão grande que fica evidente o quão mau gestor você é. Porque se você fosse um bom gestor, você estava próximo do seu time, a ponto de entender o que está acontecendo, o que não está. Deixa eu fazer ali, deixa eu tocar alguns clientes para ver de fato como que é esse negócio na prática. Isso é um bom gestor. E quando você deixa de fazer isso, você está priorizando um interesse que eu não sei de quem é, talvez seu, pessoa física, ou algum ego de faturar mais, de vender mais, e você ferra alguém. E aí o time começa a desandar, você começa a perder time, a coisa começa a implodir, e vira um voo de galinha, basicamente. Não, perfeito. É isso aí. Antes de irmos para a nossa recomendação de livros e para a nossa pergunta final, eu tenho um recado rápido para você. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já tomou grandes decisões a partir do que você ouviu. Se você percebeu que chegou a hora de estruturar o seu negócio na medicina,
negócio mais escalável, mais lucrativo, para você conquistar mais valorização e autonomia. E quer saber sobre como a Apex, o nosso programa de mentoria totalmente personalizado, que visa acelerar os seus resultados, pode te ajudar nessa jornada? Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição, que a nossa equipe vai analisar o seu caso de forma totalmente individualizada e entender como a gente pode te ajudar na conquista dos seus objetivos. E aí, Gui, seguinte, estamos caminhando aí para o final. Nós temos uma cultura aqui estamos estabelecendo uma cultura, né, no podcast, que é de sempre indicar um livro para os nossos ouvintes. E aí eu queria indicar um, que são As Armas da Persuasão, um livro bem famoso, bem conhecido. Provavelmente o senhorito já leu, mas é um livro bem interessante. Se não leu, vai ler, tá? E se já leu, você leva para ser CFO, fica de presente, tem uma dedicatória nossa. Então eu queria dar de presente para você. Bruno. Já Obrigado. leu esse? Não li ainda. Não pode soltar a real. Não li. Olha lá, não. hein? Depois não você vai me contar, então, tá bom? Tá, então fica de presente, tem uma dedicatória. Se você não entender a letra, depois você me fala. Tá bom? Obrigado. E aí, Gui, assim, antes da gente ir para a nossa pergunta de ouro, cara, se alguém tem interesse em conhecer mais o seu trabalho, em conhecer mais o CFO, como que eles fazem para te contratar e para te contatar, né? Depois você vê se vai encaixar no que vocês fazem. Mas como que eles te acham? No Instagram, CFO de consultório. CFO é CFO de consultório. A gente usa o nosso Instagram como nosso principal canal de divulgação dos nossos serviços. Por lá tem formulário para preencher, para chegar no nosso WhatsApp, tem uma call comigo. Mas é por lá, via Instagram. Perfeito. E aí a nossa pergunta de ouro. Na sua visão, o que realmente diferencia um médico comum de um médico de negócios? É uma boa pergunta. Na minha visão, é saber usar muito bem o dinheiro para crescer. Para crescer e se manter no topo. Médico comum não consegue usar bem o dinheiro. Basicamente isso, Bruno. Que foi um pouco do que a gente falou no começo. Usar muito bem esse caixa para se alavanca para crescimento, para manter time, para poder crescer, para poder investir certo e tirar um pouco do ego da reta. É um pouco isso. E médico de negócios não é um médico que consegue fazer uma empresa faturar bem. É o médico que vai conseguir fazer essa empresa faturar bem durante 10 anos. Esse é o médico de negócio. E aí sim a gente tá olhando realmente no horizonte. Aquele negócio que você falou na pandemia surgiram vários casos de médico aqui. Charlatão morre em 1-2 anos. E na prática ele vai sair endividado dessa jornada ainda. Porque ele vai ter ali o Porsche dele que ele vai ter que pagar a parcela. E se ele não vender, ele não vai pagar. E acontece de muito isso. Agora o médico de negócio é o cara que consegue fazer um negócio... tem uma tradição no negócio. Ele consegue fazer uma clínica durar 10 anos com um funcionário feliz, com um paciente feliz e ganhando dinheiro com isso. É algo que cresce, mas ele faz crescer um negócio, mas faz crescer de forma sólida, né? Não o voo de galinha, como você falou. Exato. Cara, perfeito. Gui, obrigado, Bruno. 10, cara. Obrigado aí pela presença. Obrigado você. Com certeza a gente vai ter mais oportunidades. E para você que acompanhou o episódio, gostou, não se esquece de curtir, mandar para os amigos, se inscrever no canal do Spotify, do YouTube. E um grande abraço, até o próximo episódio.